Toda mulher deve aprender a arte da maquiagem. Não se surpreenda com o fato de a maquiagem competente ser chamada de arte, pois com a ajuda de cosméticos decorativos modernos é possível transformar seu rosto de forma irreconhecível. Portanto, é importante entender como fazer uma bela maquiagem. Corrija qualquer parte do rosto. Você pode dar aos lábios um inchaço sedutor, deixar as maçãs do rosto mais claras e até mesmo mudar o corte dos olhos. E uma arte fazer uma bela maquiagem nos olhos. O papel das sombras na maquiagem. Ao fazer a maquiagem, e dada atenção especial ao desenho dos olhos, pois é neles que a ênfase principal é dada com mais frequência. Nem sempre uma mulher está satisfeita com o formato ou o corte de seus olhos. Nesse caso, os cosméticos decorativos podem ajudar. Ao corrigir visualmente o formato dos olhos com a ajuda de sombras ou outros cosméticos, use o jogo correto de luz e sombra. Esse efeito é obtido graças ao uso simultâneo e competente de tons claros e escuros. Com uma aplicação especial, é possível ampliar visualmente os olhos, levantar a pálpebra caída e assim por diante. A maquiagem mais moderna do dia a dia, natural. As tendências modernas mostram que, mesmo com a ajuda da monomaquiagem, é possível enfatizar a expressividade do visual. Atualmente, existem várias tecnologias para pintar as pálpebras com sombras. Maquiagem nude. A maquiagem nude, que enfatiza a beleza natural e a atratividade. Nesse caso, são usados tons cor de carne e bege, que praticamente não são visíveis no rosto. Com a ajuda dessa maquiagem, basta esconder todas as falhas e enfatizar as vantagens. Espaço e Smoke Ice. Ela implica a criação de um efeito esfumaçado, quando a sombra é espalhada em direção às maçãs do rosto e permite que você obtenha o efeito máximo. Dependendo da escolha da paleta de cores, esse make-up pode ser noturno ou cotidiano. Efeito gato. Efeito gato. Espaço. O uso consecutivo de 3 cores permite que você crie um efeito incrível a muitos pontos que precisam ser levados em consideração. Ao usar sombras na maquiagem, não basta apenas escolher uma sombra, é importante prepará-la adequadamente. Para que as sombras se assentem de maneira uniforme e precisa, será necessário preparar a pele. 10 a 15 minutos antes de começar a criar a maquiagem, um creme hidratante é aplicado à superfície das pálpebras. Esse tempo é necessário para que a composição seja absorvida pela pele. No estágio seguinte, a base é aplicada e o corretivo é usado para fazer a máscara. É aconselhável usar um produto com um dispensador de pincel, pois isso ajudará a distribuir a composição na pele da maneira mais uniforme possível. O lápis é mais conveniente para mascarar falhas perto dos lábios ou em outras partes do rosto. Escolhendo as ferramentas para fazer sua maquiagem. Uma das etapas importantes é a compra de um conjunto de ferramentas. Para aplicar a sombra nos olhos, você precisará de esponja e esponja, uma esponja especial usada para aplicar creme nutritivo, espalhar base ou remover a maquiagem. Pincel fino e plano ou pincel chato e fino será necessário ao criar uma seta, ou melhor, seu contorno. Pincel grande e largo ou um pincel grande e largo deve ser preparado para a mistura de sombras. Espaço. Para a correção do padrão, são necessários cotonetes. Com a ajuda deles, é fácil remover irregularidades e erros. Um pincel para cílios. Um pincel para cílios. Ele ajudará a deixar os cílios macios e leves, evitando o efeito de grudar. Seleção e mistura de sombras. A maquiagem dos olhos começa com o delineador. Para criá-lo, você pode usar um lápis, um delineador líquido ou tons escuros de sombras, preto ou marrom escuro. A linha é desenhada do canto interno para o canto externo, e os movimentos devem ser leves. Inicialmente, é necessário pintar a linha da base dos cílios. A etapa final da aplicação das sombras é a sua aplicação. Com a ajuda de um pincel, as sombras são espalhadas em direção às sobrancelhas, o que ajudará a tornar os olhos visualmente mais amplos. Em uma observação lateral, os cosméticos comprados só devem ser de alta qualidade. Produtos de baixa qualidade tendem a se desfazer. Isso criará o efeito de olheiras, que foi originalmente mascarado. Transição suave. Regras para pintar a pálpebra inferior. Para criar uma aparência expressiva e realçar os olhos, será útil usar uma técnica simples: pintar a pálpebra inferior com uma cor brilhante. Para obter o efeito mais positivo, você deve escolher um tom para a pálpebra inferior que seja o oposto da cor dos olhos. Para olhos verdes, violeta e bordo,
para olhos azuis, marrom, bronze, dourado, para cinza e marrom, qualquer cor brilhante que se harmonize com a maquiagem principal. A pálpebra inferior com formato adequado ajudará a enfatizar o visual à parte final de qualquer maquiagem dos olhos e a aplicação de rímel nos cílios. Se o rímel for aplicado nos cílios em várias camadas, eles devem ser penteados para evitar que grudem. Instruções passo a passo para criar a maquiagem. Há muitas variantes de maquiagem com o uso de sombras simples. Existem tipos clássicos, que devem ser dominados primeiro por um iniciante em beleza e entender como pintar corretamente os olhos com sombras simples. Na maioria das vezes, o make-up é dividido em cotidiano e noturno. Aqui estão alguns guias passo a passo sobre como criar as formas mais comuns de aplicação. Aplicação da base. Antes de aplicar a base ou o corretivo, a superfície da pele deve ser bem limpa. Se você tiver um tipo de pele seca, é obrigatório usar um creme nutritivo. A base aplicada de forma qualitativa sob a maquiagem ajudará a prolongar o efeito e a manter as partículas de sombra na pele por mais tempo. A aplicação da base pode ser feita de 3 maneiras: esponja umida, uma camada leve e fina de base, com as pontas dos dedos. Maquiagem natural, uma opção ideal para o trabalho. Um ponto importante na criação da maquiagem para os olhos e disfarçar as olheiras e outros defeitos. E melhor, combate-las totalmente, proporcionando a você um bom descanso. Mas, se elas estiverem lá e você precisar se maquiar, antes de aplicar as sombras, deverá disfarçá-las cuidadosamente. Criar uma maquiagem diurna e muito simples e fácil para desviar a atenção de estranhos das olheiras. Você deve cobrir as áreas ao redor dos olhos com um primer com partículas refletoras de luz. Esse produto preencherá todas as rugas. Os resquícios das olheiras são mascarados com um corretivo especial, o corretivo. Sua cor deve estar em harmonia com o tom da pele. Para pele morena, use um corretivo cor de pêssego. Para peles morenas, use um corretivo cor de pêssego. Para pele clara, e melhor comprar corretivos rosa ou violeta, e espaço os capilares penetrantes. E os brilhos roxos são mascarados com sombras amarelas. Em seguida, a área ao redor dos olhos e finalmente suavizada com um corretivo de base. O estágio final será a distribuição de pó solto com um efeito de brilho na área dos olhos. A coloração da pálpebra superior depende do tipo de maquiagem escolhido. Se você planeja ir ao trabalho ou apenas uma versão para o dia, pode usar uma única sombra. A pálpebra superior e coberta com os tons mais claros. Pode ser prata, pêssego, bege e outros tons de cama. As meninas podem usar produtos cintilantes, enquanto as mulheres após os 30 anos devem usar apenas sombras foscas. Para a versão noturna, deve-se usar vários tons que ficarão harmoniosos entre si. Hoje, o Smoky Eyes é muito popular, o que, dependendo da escolha da paleta de cores, pode ser tanto noturno quanto cotidiano. O design passo a passo da pálpebra móvel superior, nesse caso, e o seguinte: a pálpebra superior e coberta com sombras de base claras. Rosa ou bege, dependendo do tipo de pele. Cubra todo o espaço, desde os cílios até as sobrancelhas. Espaço ou um tom claro da paleta escolhida e aplicado na parte móvel da pálpebra. Espaço ou uma cor escura e aplicada na dobra da pálpebra, usando um pincel especial. Espaço e em seguida, uma sombra branca e usada e aplicada sob a sobrancelha e no canto interno do olho. Espaço ou todas as transicões são misturadas com um pincel largo e macio. Espaço, a linha inferior também deve ser atenuada. E melhor usar cajal ou sombra para esse fim. O Smoky Eyes para a vida cotidiana terá um efeito grandioso. Para obter uma imagem brilhante e espetacular, você pode usar a seguinte variante de maquiagem. Primeiro, a pálpebra superior deve ser pintada com sombras peroladas. E é importante que elas se harmonizem com a roupa, as sobrancelhas ou a cor do cabelo. Na dobra da pálpebra, distribua uma sombra escura brilhante, que pode até ser contrastante. Para aprofundar o visual, a mesma sombra deve ser usada para escurecer o canto externo. As transicões que se formam devem ser esfumadas. Para dar identidade à maquiagem noturna, é obrigatório usar uma seta. Ela é desenhada com qualquer cor que seja mais clara e mais escura do que as sombras. Aqui ficarão lindas sombras líquidas ou delineador em gel. O principal é que as linhas sejam claras e brilhantes. Para cada um dos esquemas descritos de maquiagem dos olhos, é possível usar uma paleta de cores diferente.
Sua escolha depende das peculiaridades da aparência, da tonalidade dos olhos e da finalidade da maquiagem. Maquiagem dos cantos internos dos olhos. O desenho da pálpebra interna pode alterar visualmente a localização dos olhos ou corrigir seu formato. O uso de sombras claras nos cantos internos dos olhos ajudará a ampliar os olhos e a fazê-los parecer visualmente maiores. A técnica do olho de gato torna a imagem muito sedutora se for necessário, ao contrário, aproximar os olhos, quando eles estiverem muito distantes. Os cantos internos deverão ser pintados com sombras escuras. As características do desenho dos cantos externos dos olhos dependem da fisiologia do rosto. Com a ajuda da escolha certa de sombras, você pode aumentar ou corrigir visualmente a aparência. A maquiagem brilhante para a noite pode ser criada com sombras contrastantes. Maquiagem de aparência bonita e eficaz, na qual todas as linhas e transicões são suaves e perfeitas. A mistura de sombras ajudará a obter esse efeito. A mistura é feita com pincéis macios. Uma linha escura e fina e melhor mesclada com um pincel chato com um cochilo curto. As sombras peroladas são aplicadas e mescladas com um pincel largo e macio com um cochilo longo. Escolha de sombras de acordo com a cor dos olhos. A sombra para os olhos deve ser aplicada com habilidade e corretamente, para que o olhar da garota fique fascinado e conquistado por sua beleza. A cor deve ser escolhida não apenas por seu gosto, mas também de acordo com a tonalidade de seus olhos. Não siga as tendências da moda. A paleta de cores escolhida deve sombrear os olhos, dando-lhes profundidade e expressividade. Ao comprar sombras para si mesmo, você deve considerar as recomendações de especialistas. Para olhos azuis, a paleta ideal é azul. E azul para as beldades de olhos verdes, recomendam-se os tons de marrom, cinza e verde. Tons de azul, verde brilhante, prata e azul não são recomendados. Não é necessário pensar na escolha das cores para as meninas de olhos pretos. Elas podem usar tons diferentes, mas o ideal é escolher tons de azul, centaureia, damasco ou marrom suave. As melhores opções de maquiagem. Há muitas formas e esquemas de maquiagem moderna feita com sombras. A maquiagem brilhante sempre atrai a atenção sempre apropriada para o dia e para a noite. O sock eyes pode ser feito em uma variedade de cores. Original Looks Makeup, em que a ênfase é colocada na pálpebra inferior. Um pouco de contraste de tons e perolado será capaz de atrair toda a atenção. Os tons escuros proporcionam mistério e atratividade.